tinham equipes remotas, hoje é todo mundo, né? Hoje é todo mundo. Mudou assim radicalmente. É. Eu estava falando com a Fernanda hoje, A gente tá... e eu tenho bastante material, né, Fê? Eu estava olhando como mudou, né? Mudou muito, né? Aliás, isso é interessante, né? Porque a aceleração digital foi impressionante em um mês, né? Foi assim. Então, Sem pena de ninguém, né? sem pena de ninguém. Então, tem muitas empresas que estavam levando um tempo. Eu ouvi de várias empresas isso. Olha, a gente estava implantando aos poucos, de repente, em uma semana a gente estava com tudo implantado. E coisas que eram projetos assim que já estavam rolando há um ano, né? Então, Você sabe é interessante. Não, e tem uma paralisação da nossa parte em relação ao digital, né? Da minha parte também, eu sei que de muita gente. Hoje eu estava vendo de manhã uma matéria sobre uma empresa que constrói sites para as empresas, né? E ela, por conta da empatia, de ajudar as pessoas, ela pegou 10 empresas pequenas para que ela montasse um site de vendas, né? Não sei se vocês viram essa matéria. Não vi, não vi. E aí tem uma moça de uma loja, uma dona de uma loja em Minas Gerais, uma loja até grande de sapatos, sabe? Marca própria, mais grande. E essa empresa está ajudando ela a montar o site. Ela falou, nossa, eu tenho a minha loja há 15 anos e eu nunca fiz vendas online. E eu sempre comprei online do meu fornecedor, mas eu achava que o meu cliente não comprava online. Olha Pois só, é. 15 anos isso agora. Mas, Claire, que se é sapato feminino, vende de qualquer jeito. Online, presencial, né? É verdade. Por sorteio, vai vender igual. Vai vender Então igual. vamos lá, né? Vamos lá, gente. Às vezes eu passei no shopping e digo, que tanto sapato feminino tem, gente? Tem preto, marrom e deu, né? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, bom dia a todos que estão presentes. A gente está continuando do nosso Play o módulo de produtividade. A gente falou um pouquinho de home office, os relacionamentos com o Edson, e hoje a gente vai falar de gestão de equipes remotas. Quem ouviu a conversa está entendendo o quanto isso se tornou importante, o quanto cresceu de modo exponencial, o quanto não teve test drive. A gente saiu fazendo 24 horas. Né? Então, quem está conosco é a Fernanda Dutra e o Clerc, e eles são os especialistas no assunto e vão direcionar. E claro que eu não vou aguentar e vou dar um palpite de vez em quando e vou controlar o chat, as perguntas, fiquem à vontade. Esse material fica gravado também para depois, quem quiser assistir, nas nossas mídias sociais. Então, vamos lá. Como a gente falou, o crescimento de equipes remotas foi exponencial. De repente, eu me vi fazendo trabalho remoto, junto com filho, com esposa, com criança, com cachorro, com tudo, todos disputando o mesmo equipamento. Como é que é isso, pessoal? Como vocês podem nos ajudar em relação a esse tema? Vamos lá, Fernanda. Fernanda vai começar a falar um pouquinho. Vamos lá, Fernanda. Eu acho que assim, eu acho que o primeiro passo é a gente trabalhar a empatia, porque tem um viés. Hoje mesmo eu estava falando disso, assim, uma metáfora da empatia, né? Quando a gente aprende a desenhar, tem aquele ponto de fuga que gera a perspectiva, né? Sim. Então, aquilo que está mais longe fica pequenininho, o que está mais perto fica grande. A empatia é a mesma coisa. Eu acho que a melhor metáfora para a empatia é essa. E esse viés da empatia acontece porque aquilo que está distante de mim, que não é a minha realidade, se torna um problema pequeno. E aquilo que eu estou vivendo é um problema maior. E aí, quando a gente pensa num gestor fazendo toda essa gestão remota, a gente também tem que lembrar que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, tem pessoas que estão em lugares afastados, que não têm uma internet boa, tem pessoas que não têm uma condição, uma estrutura no lar para fazer, porque moram no apartamento ou numa casa muito pequena, com muita gente. Tem pessoas com crianças pequenas tendo aulas simultâneas, e aí não tem equipamento para todo mundo, então às vezes está dividindo um notebook com todo mundo. Tem pessoas com problemas familiares, né? Então, assim, quando a gente começa a pensar todas as possibilidades, a gente vê que não é assim, vai para casa, trabalha de casa e pronto. Tem que ter um trabalho de sensibilidade, de gerar confiança, de ouvir as pessoas, desse processo empático, né? Então, esses dias eu estava conversando com um gestor, ele já foi CEO de
de 2 grandes empresas, e agora ele é diretor de uma empresa no Rio, e ele estava falando que a primeira semana fizeram todo esse movimento, as pessoas foram para casa, mas eles ouviram todas as pessoas para entender as dificuldades. Então, tinha pessoas que moram numa comunidade afastada, que não adianta eu falar assim, eu pago a internet para você. Não, a internet é comunitária. Sim. Então, não tem. Então, eles tiveram que fazer todo um trabalho para adaptar para cada pessoa uma situação diferente, para cada pessoa. Tinha pessoas, né, por exemplo, uma outra gestora que estava compartilhando comigo, um funcionário dela falou assim para ela, olha, eu quero trabalhar, mas eu não estou conseguindo. Eu moro num apartamento muito pequeno, eu tenho 2 filhos pequenos, eu começo a fazer reunião, começa a barulheira deles, minha esposa trabalhando aqui, eu estou nervoso, eu estou tenso, eu não estou conseguindo trabalhar. E aí eles conseguiram negociar umas férias antecipadas para ele poder se organizar. Então, assim, a minha opinião, o primeiro passo da gestão remota é a empatia. É a gente entender que não é porque está longe da minha realidade que não existe. Então, eu acho que isso exige essa escuta ativa, sabe? De você parar, ouvir todo mundo, fazer reuniões individuais, fazer reuniões de equipe, enfim. Eu acho que esse é o primeiro passo nesse momento, na minha opinião. Legal, é uma boa dica. Ser empático realmente, pelo menos fazer um exercício de imaginação e tentar ver qual é a situação das pessoas, né? Dependendo do tamanho da equipe, né, Clerc? Vai ficar difícil cuidar de todo mundo. Pelo menos abrir essa possibilidade de conversar, como aconteceu, e também imaginar um pouquinho, que não é um escritório que eu viro para o lado e chamo alguém, né? As pessoas estão em momentos diferentes. O que você acha, Clerc? Eu acho isso. A gente tem hoje uma preocupação muito grande, né? O líder tem que ter essa preocupação. Eu fui líder muito tempo e a gente... e eu passei por um tempo que a gente tratava o liderado como uma grande equipe, todo mundo igual. A gente sabe que não é mais assim, né? Cada um tem a sua particularidade e cabe ao líder a competência de entender, como a Fernanda falou, como está o teu funcionário lá. Porque uma coisa é uma pessoa que mora numa casa grande, uma sala enorme, que separa um canto e monta um escritório. Show de bola! Tranca os filhos cada um em cada quarto, porque ele tem 3 ou 4 quartos, e vida que segue, né? E tem aquele funcionário, como a Fernanda falou, que está num apartamento pequenininho que mal dá para ele, mulher e filhos. E como que ele vai fazer, né? Será que ele tem computador? Eu tive alguns casos de algumas pessoas que eu estava conversando e que me diziam, Clerc, me mandaram fazer home office, eu não tenho nem computador. E eu tive que reclamar com a empresa, ou seja, o líder tem que tomar esse cuidado, né? Se a pessoa tem o aparelho, se a pessoa tem a ferramenta. Não, nós vamos fazer reunião tudo por Zoom agora. Ele nem sabe o que é o Zoom. Zoom para ele é o barulho de uma abelha. E ele vai ter que entrar no Zoom. Eu tenho que treinar a ferramenta com o funcionário. Vamos treinar a ferramenta? Vamos ver qual é a ferramenta antes de você expor o funcionário numa reunião, num call ou o que seja, né? Porque se você não treinar a ferramenta, ele não conhece. Lembrando que, como você falou, Fábio, eles estão compulsoriamente colocados em home office, né? Ninguém pediu. Não deu muito tempo de fazer tudo isso, treinar a ferramenta. Então, não deu, né? Pois é, faça agora. Está se arrumando, tentando arrumar depois, né? É isso aí. Uma coisa que a Fernanda falou que me chamou a atenção é confiança. Eu mandei um e-mail, você não respondeu, eu acho que você está dormindo até mais tarde, né? Mandei um WhatsApp, você não respondeu. Como é que fica essa coisa de confiança aí dentro da gestão, né? Porque no escritório eu estou olhando a pessoa, eu estou vendo. E sem ver, como é que fica? Eu acho que você pegou um ponto interessante. A gente está falando de produtividade nesse bloco, né? E eu acho que quando a gente trabalha à distância, a gente precisa trabalhar com produtividade e não com aquele mindset, com aquele modelo mental que a gente tinha antes de bater cartão, de ter um horário certinho. Por que eu estou falando isso? Porque nesse momento, está todo mundo em casa. Então, tem pessoas que as crianças estão, como eu falei, a criança está tendo aula, eu tenho que dividir, compartilhar um notebook, a pessoa tem que fazer o almoço, porque as pessoas estão em casa, enfim, é uma situação tão fora do comum que não dá para a gente viver uma situação como a gente está vivendo hoje com o mindset de antes. Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Quero gerar confiança. Eu preciso fazer acordos com os meus funcionários, né? Então, olha, a gente precisa
atingir isso, entregar isso. E aí a pessoa, dentro dessa realidade que ela está vivendo, ela mesma vai se organizando. Eu vi casos de pessoas que falam para mim, Fernanda, eu funciono bem quando dá 4 horas da tarde, aí eu fico trabalhando até 11 horas da noite. Ou começou a trabalhar às 3 da tarde, mas ele trabalhou até 11, meia-noite, né? Porque a pessoa fez uma mudança de horário para se adaptar ao momento. Se a gente quiser viver o momento que a gente está vivendo hoje, com aquele mindset antigo, do controle, aí a gente não vai conseguir ter produtividade. Então, das coisas que a gente sempre fala, eu e Clerc, nos cursos de gestão remotas, é que a confiança é muito importante. Então, eu confio em você, confio no seu talento, eu sei o que você vai fazer as entregas que precisam. E aí eu acho que aí as metodologias ágeis ajudam bastante, porque tem aqueles formatos, por exemplo, de reuniões diárias de 15 minutos para repassar com a equipe, olha, é isso que a gente precisa fazer. Cada um faz na medida que consegue, da forma que consegue, sabe? Na minha percepção, eu acho que a gente tem que, antes de mais nada, mudar o modelo mental. Sim, e aí você comentou, só completar. Fala, Fê, desculpa, completa. Não, só completando, que você comentou que não deu tempo de fazer os treinamentos. Não deu, mas ainda é possível fazer. E aí você fala, como? Online, né? Hoje a gente tem várias facilitações online. Talvez é momento de investir mais do que segurar, né? Como muita gente está pensando. Sim. Claro que você já ministrou bastante equipes remotas. O que de antes é usável agora? Continua a mesma coisa, né? Porque era todo um trabalho de gestão de equipes remotas. Apesar do momento, apesar da situação, muito daquele aprendizado eu posso usar hoje. O que ficou, que é permanente? O que é permanente é a forma de comunicação, que é muito importante, que eu acho que a Fê vai abordar um pouquinho depois, né? A forma com que você se comunica com as pessoas, a confiança que a gente está falando aqui ficou e vai ficar, porque o líder ele tem que ter, alguns líderes, né? Tem essa necessidade do controle absoluto, de saber onde as pessoas estão, o que estão fazendo e tudo mais. Eu conheço alguns líderes que já transcenderam desse plano e já estão confiando nas pessoas, independente do tempo que elas trabalhem. Eu te dou uma tarefa, Fábio, e você tem que me entregar em 1, 2, 3, 4, ao tempo que você conseguir. E se você me entregar em 1 hora, tudo bem. Vai ver tua série do Netflix, porque o teu trabalho você já fez. Só que tem líder que não aguenta, não se desgarra desse processo e fica querendo controlar as pessoas o tempo inteiro. Então, antes eu já falava nisso. Para de querer controlar funcionário no telefone, porque não adianta. Eu já contei isso em outras vezes, você já ouviu essa história, mas eu gosto sempre de falar. Eu tinha no passado, no banco, que eu fui bancário 31 anos, um líder meu que ficava ligando para a gente, ele ligava e perguntava, não dava nem bom dia. Essa era a pergunta, onde você está? Caramba, onde você está é uma frase extremamente controladora vindo de um líder. Se ele confia em mim na gestão que eu estou fazendo na minha casa, onde quer que eu esteja, ele não tem que perguntar onde eu estou. Eu posso estar em qualquer lugar, mas o resultado está sendo entregue. O líder, nesse período, isso fica, Fábio, eu tenho que me preocupar com o resultado do trabalho, seja ele em qual tempo for. Então, comunicação e confiança era importante e vai continuar sendo. Entendeu? Mas isso é diferente, né, Clerc? É diferente se preocupar com o resultado. Aprontou, vai ver a Netflix. Porque a tradição é a empresa comprar o teu tempo, 8 horas, seja lá quanto for. Não, e vou te contar uma coisa, Fábio. Eu tenho amigos meus que reclamam, falam, meu Deus do céu, eu ligo, tá? Às vezes eu também me pego fazendo isso, o Fê também, que a gente conversa muito. A gente trabalha até 2 da manhã, 1 da manhã, meia-noite. E aí eu, no meu gatilho mental, falo, calma, você está em home office, você não precisa ir para a guilhotina. Porque as pessoas pensam, nossa, estou em home office, meu Deus do céu, sou culpado, eu tenho que trabalhar 10 horas por dia. Aí o cara começa às 9 e vai até meia-noite, 9 da manhã e vai até meia-noite, porque ele está em home office. Para com isso. Pois é, mas nesse tempo de mostrar produtividade, disputa, etc., você acaba fazendo isso também, né? Tem uma coisa que eu acho que pode também ajudar.
eu acho que o mundo está indo para um modelo mental das startups, sabe? Porque a gente tinha esse modelo, você falou uma coisa que me chamou a atenção agora, tinha esse modelo de comprar as horas da pessoa. Só que é bem verdade que eu comprar as horas da pessoa não necessariamente comprava produtividade. Claro, né? A gente claro. sabe que tem aquelas pessoas que ficam enrolando para a hora passar, para cair das 5h30 cair a caneta e ir embora, né? E tem pessoas que têm essa produtividade do ócio criativo do Domênico De Masi, né? Então, hoje de manhã, antes dessa live, eu fiz uma reunião com o Clerc, andando, né? Eu fui fazer uma caminhada aqui em volta, né? Porque a gente não pode sair. Fiz uma caminhada em volta, andando e fazendo a reunião. Então, assim, esses modelos mentais, eles começam a mudar. Então, você começa a perceber a maneira que você produz melhor. Né? Então, eu produzo melhor quando eu faço o meu ritual XYZ. Então, não necessariamente as horas, né? Mas a produtividade. Claro. Então, acho que da gestão remota, o que muda o modelo mental, que fica mais parecido de uma startup, é isso. Eu começo a olhar para as pessoas e passar para elas metas, produtividades, olha, o que a gente precisa, eu dou a visão sistêmica do processo, mais do que comprar horas das pessoas, eu compro o resultado, né? Então, acho que esse modelo mental precisa... Muita gente já tinha esse modelo mental, mas esse é o momento de focar nesse modelo. Eu acho, gente, que cabe ao líder essa tarefa, né? Eu sempre digo o seguinte, quando você faz uma reunião com todo mundo, por telefone ou presencial, você, se é um líder atento, né, que você percebe o não verbal num tom de um funcionário, você tem que perceber, ou então, se você está fazendo um zoom e está olhando para o funcionário, quem está bem planejado e quem não está bem planejado para que entregue o que você precisa, o que a empresa precisa. Então, eu acho que cabe esse líder numa reunião dessa, que eu estou aqui olhando vocês três, e eu perceber, de repente, que a Fernanda ou o Fábio não estão muito bem no que eu estou falando, pegar o telefone, ligar e falar, olha, Fábio, você está com algum problema de planejamento da tua agenda? Você está com algum problema? E ele vai falar, pô, Clerc, tá eu, esposa, 3 filhos, todo mundo correndo. Aí o líder vai entrar, intervir naquele momento, ajudar aquele funcionário. Tem gente que está indo bem, está seguindo a vida. Legal. Gaste tempo. Líder, invista tempo naqueles funcionários que estão tendo dificuldade nesse momento de home office. E tenha uma certeza, vou ser ousado no que eu vou falar agora. Vocês não vão produzir a mesma coisa que produziam nas condições normais de temperatura e pressão. Esquece. Porque está tudo muito difícil para todo mundo. Todo mundo está passando por uma situação complicada. Então, ou seja, reveja o seu modelo de produção, reveja o seu resultado, converse com a sua liderança, porque se você quiser forçar a galera a entregar o que entregaria em condições normais, você vai estressar, o time vai estressar, todo mundo vai passar mal, vai ficar doente. Verdade. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem mandar pelo chat, tá? Eu estou de olho no chat. Questionamentos, perguntas, histórias engraçadas também são boas, podem mandar. Mas é uma coisa incrível nessa produtividade. Como muda para algumas pessoas? Talvez a concentração para alguns seja melhor, porque está em casa quieto. Talvez seja pior pelo barulho e tumulto. Talvez aumente a produtividade, diminua. Está sendo uma experiência bacana, né? Uma experiência forçada, mas bacana. Eu acho que você falou uma coisa legal, que é o plano de trabalho, programação de trabalho. Isso tem que estar claro. Eu me obrigo um pouco mais a ter disciplina se eu tenho plano de trabalho. Hoje e amanhã eu vou focar nisso, e se eu informar isso para o meu chefe também, eu acho que fica bem. Ele saber o que eu estou fazendo. Apesar da gente não querer controle, é importante ele se sentir confortável com o que eu estou fazendo, né? Com o foco que eu estou dando ao meu trabalho. O que vocês acham? Eu acho ótimo. A Fê vai falar, perdão, Fê, só porque eu queria fechar um ponto que está tudo muito diferente. Eu gosto de contar. Tem várias publicações na internet de como o mundo está mudando, né? Tem que ter essa consciência. Está mudando, líder, mudando. A Starbucks abriu 95% das suas lojas na China, que é na China as coisas estão voltando, aspas, ao normal. Aspas, né? Que tem muita coisa ainda, mas está voltando ao normal. 95% das lojas estão abertas, normais. 60% do público da Starbucks
e não estão mais tomando café na loja, estão entrando e saindo. 60%, olha só, 60% dos chineses mudaram a sua forma. Não entram mais lá e ficam. 5 vão embora. Então, o que a Starbucks tem que fazer? Remontar a sua loja, redesenhar para aqueles espaços imensos em que as pessoas ficam sentadas, sabe, no computador. Gente, está mudando o tempo inteiro e muda toda hora, né? Não tem jeito. Isso mesmo. Eu acho que tem um ponto aí que é a comunicação também do que você falou, Fábio, porque o Clerc fez um comentário interessante do gestor que liga e fica perguntando o que você está fazendo e tal. Tem uma coisa da comunicação que é assim, a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro interpreta. Claro, né? claro. E a gente tem um viés aqui na comunicação já natural, né, de que eu falo uma coisa e você vai interpretar baseado na sua vivência, nas suas crenças, no que você enxerga do mundo. Esse momento, isso agrava, porque tem uma questão emocional envolvida. Então, é o que eu falei, empaticamente falando, tem pessoas que estão com... o cônjuge perdeu o emprego, e está com uma renda menor, está preocupado, está numa tensão maior. E aí, se você já está numa tensão maior, você está enxergando as coisas no teu olhar, na perspectiva da tensão. Uma lente feia, né? Escura. Uma lente, exatamente, uma lente escura. Aí a pessoa, na melhor das intenções, fala, deixa eu ver se meus colaboradores estão bem. Aí você manda uma mensagem assim, oi, como vocês estão? Estão trabalhando? Tá tudo bem? E aí a pessoa já interpreta assim, tá vendo? Aí a Fernanda aqui me controlando para saber se eu tô trabalhando, se eu tô dando resultado, se eu tô fazendo, olha essa vida, que porcaria, e tarará. E aí a pessoa dá um chilique, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa comunicação à distância, porque você não sabe o que o outro está interpretando. Então, por isso que o tom de voz é bom, por isso que o telefonema, como o Clerc falou, é legal, porque você tem condições de captar um pouco melhor, né? E esse tipo de hangout também, porque você vê a pessoa, você está olhando as expressões da pessoa. Então, assim, evitar ao máximo essa coisa de mandar mensagem, de só mandar e-mail. Ah, é remoto, então vou mandar tudo por escrito, porque é fria a comunicação. E mesmo a gente vendo a cara das pessoas, pode ser que eu fale, ela tá lá com aquele sorriso, porque é teu chefe, né? Então tem que ficar... A pessoa tá naquele modelo mental, né? Meu gestora tem que ficar aqui, só que eu tô pé da vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu tô na melhor e eu não vou interpretar. Então, essa questão da comunicação agora é mais delicada ainda. Então, agora é muito momento esse processo de ouvir o que falar, né? Quando você faz um comentário, deixar explícito a sua intenção naquilo. Eu acho que esse é um ponto fundamental que você tocou. Pessoal, tem uma pergunta aqui para vocês, do Tiago. Vocês acreditam que muitas empresas vão se adaptar a esse formato de home office e delivery no período pós-pandemia? O que vocês acham? Elas vão conseguir se adaptar a isso? Eu tinha falado isso, a Fê pode responder também, mas assim, ninguém vai sair igual depois, né? A gente sabe disso. Eu digo sempre, eu já disse isso em outra live que eu fiz semana passada, mas aqui próximo à minha casa tem um restaurante, ele é um restaurante até bem caro, fica na Paulista e tudo mais, e ele assim, para você entrar lá, já pagava R$50 só para entrar, né? E ele fechou. E outro dia eu estava passando, caminhando, que eu fui ao mercado, e tá uma placa imensa lá, dizendo assim, senhores, entregamos delivery grátis. Falei, pô, restaurante que você pagava R$50 para entrar, tá feio o negócio. Aí eu fui lá e perguntei, né? Como todo bom consultor e fofoqueiro que a gente acaba sendo, né? Fui lá e perguntei. Ele, não, sim, imagina, entregamos na sua casa de graça, pode ligar. Ou seja, não vai ser igual. Todas as empresas estão se adaptando e o que eu falo sempre é um modelo que veio não para ir embora, ele veio para ficar. Quem já fazia muito bem está nadando de braçada, vendendo, ganhando dinheiro e está se aprimorando. Quem não fazia está tendo uma mega oportunidade de mergulhar nesse processo para sair diferente. Então, é um novo modelo e que ele vai continuar funcionando daqui para frente. É claro que daqui a algum tempo, eu digo que daqui a 2 anos, 2, 3 anos,
Quem não tiver no mercado online, vendas online, esse já morreu. Já acabou, não vai chegar até lá. Mas esses que começaram agora têm grandes chances de começar a fazer bem feito, como esse que já fazem há muito tempo, né? Essa é a minha opinião. Fê, o que você acha? A intensidade do home office talvez diminua um pouco no pós-pandemia, mas deve continuar num patamar diferente do anterior, né? Fala, Fernanda. Eu acho que é isso que eu ia falar, o que você falou agora. Eu acho que volta, né? É claro que tem, dependendo do ramo que trabalha, precisa do presencial, mas vai aumentar consideravelmente de antes da pandemia para depois pós-pandemia o recurso do home office. Falando um pouco aqui da nossa área de educação, eu já tenho certeza que já muda com certeza, porque a gente começou a fazer as facilitações, a gente já fazia facilitações online, né, que é diferente do EAD, né? Então tem os vídeos gravados, tem essa facilitação síncrona. A gente já fazia, mas em geral, quando você oferecia isso para as empresas, elas falaram, não, melhor presencial. E aí o que acontece? Agora a gente está dando os treinamentos nesse modelo e as empresas estão gostando e estão tendo resultado. E aí elas falam assim, poxa, eu vou colocar 8 horas a pessoa num treinamento ou eu vou fazer 4 encontros de 2 horas online que dá super produtivo, tem uma experiência, a pessoa aprende e ainda tem uma continuidade, enfim, tem um processo até muito mais profundo, se você pensar, porque você faz vários encontros, então você tem um espaço até para treinar. Então, muitos clientes falam assim, olha, eu vou começar a rever, porque às vezes a gente tinha um custo enorme de trazer pessoas de fora e a gente pode fazer esse modelo. A mesma coisa o home office, eu acho que assim, muita gente vai voltar e muita gente vai começar a ter, sei lá, antes era uma vez por semana o home office, de repente vai mudar, vai ficar 2, 3 vezes por semana. Eu tenho certeza que voltar ao que era antes não volta. A gente vai ter uma mudança aqui cultural, sim. Tem uma pergunta muito legal da Clara, pessoal, que ela diz, deixa eu achar aqui. A Clara diz o seguinte, todos os líderes que eram contra o home office precisam avaliar como foi esse período e tirar as coisas boas. Porque tinha muito líder contra. Como é que ele vai ser? Vai ter que realmente aprender. Deve estar sendo, como diz Call Center, uma lição para eles, né? Você sabe que eu tive uma lição quando eu fui treinar um time nosso da integração, né? Nesse tema, eu fiz um projeto com eles, a gente treinou aí todos os líderes a nível Brasil e tinha pessoas na sala que nitidamente eram contra o home office, né? Não gostavam de fazer home office por conta de N fatores, por causa do controle, porque... E aí um líder levantou a mão, esse cara tomava conta de 200 pessoas no Brasil, sabe Brasil? Nossa, do Iapoque ao Chuí. Ele tinha gente de tudo que é canto, porque na verdade é uma empresa que tem representante comercial, ele tinha uma pessoa em cada canto do Brasil. Já nasceu remoto. Já nasceu remoto. E ele passou um negócio muito legal que eu queria trazer aqui. Ele disse, Clerc, já que meu time é 100% remoto, o que eu faço? Quando eu vou entrevistar, eu pergunto para ele como é essa relação de dependência entre ele e a liderança. E eu fui entrevistar em Manaus um funcionário que ele me falou assim, ele perguntou, né, e como é que funciona você? Ele, não, eu tenho que estar perto do meu chefe o tempo inteiro. Se meu líder não estiver perto de mim, eu não consigo render. Ele falou, Clerc, esse cara não serve para trabalhar comigo, porque ele quer que eu esteja lá em Manaus com ele todo dia, como? Não tem nem jeito. Então, ou seja, nós líderes também temos que, quando passar essa crise toda, começar a perceber as pessoas que têm, que gostam, que trabalham bem no home office. Que tem gente que não trabalha, somos diferentes. A Fê falou de empatia, as pessoas são diferentes. Tem gente que não gosta, né? O líder tem mas vai ter que se desenvolver nesse aspecto, né? O Luiz está colocando uma... Vai lá, Fernanda. É que, assim, Clerc, tem uma coisa interessante que a gente fala, eu falo muito em uma comunicação não violenta, que esse cara que está falando, eu preciso ter o meu líder perto, não necessariamente seja presencialmente, porque quando a gente vai entender a fala, a gente costuma falar uma coisa que não é exatamente isso, que a gente expressa tem a ver com o que a gente está sentindo e com as nossas necessidades.
Quando eu ouço uma pessoa falando assim, eu só produzo quando o meu líder está por perto, esse estar por perto pode ser esse apoio emocional, esse apoio de fazer contatos. E às vezes ele consegue se adaptar no home office desde que essa pessoa dê uma atenção mais especial para ele. E aí tem aquele conceito da equidade, que é diferente da igualdade. Então, igualdade é tratar todo mundo igual, só que não dá, porque tem necessidades diferentes. E a equidade, eu faço todo mundo ter condições iguais, tratando de formas diferentes, que eu acho que é esse o ponto que o gestor precisa olhar nesse momento. Desculpa, legal. Fábio, pode fazer. Não, vamos lá. O Luiz está lembrando aqui uma coisa para nós, que inclusive os custos operacionais devem diminuir, né, com essa situação. E ele acredita que quem realmente sobreviver a isso vai estar diferente, vai estar com desempenho legal e vai tirar boas lições, boas oportunidades. E também tem uma coisa engraçada aqui, a Meg falou para nós, quem faz microgerenciamento deve estar sofrendo com essa remoto, né? Deve estar sofrendo com isso, né? Tem líder tomando muito Rivotril, calmante, de noite. Mas não, cadê minha... Eu que treinei muita gente no ano passado nesse tema, eu fico imaginando aqueles líderes que falavam que não tem como. Eles devem estar loucos, desesperados, né? Deve estar... Imagina, né? Mas é um desafio, de alguma forma, porque você no escritório, você olha para o lado, conversa, resolve coisinhas pequenas, né? Você tem que ser mais autodidata para dar certo. Mergulhar em... Talvez para gestão do tempo seja bom. Eu não sou tão interrompido. Eu pego esse trabalho e vou início ao fim. No escritório é quase impossível isso, né? Então, talvez seja melhor para administrar, para foco e concentração, talvez seja melhor também, né? O que vocês acham da concentração? A gente já falou que com família é complicado, né? Eu acho que a concentração, o disciplina, né? A gente fala muita coisa da disciplina, do foco e tal. E é interessante que a gente pega a etimologia da palavra disciplina, que é discipleno. Então, para eu conseguir ter a disciplina, como todo mundo conhece, de sentar, fazer e entregar, eu preciso ver sentido no que eu estou fazendo. E aí eu encontro uma maneira. Mesmo que tenha barulho, eu estou falando porque... Aí você fala, é fácil você falar. Eu vou falar a minha realidade. Eu tenho dois filhos pequenos que estão tendo aula, que fazem barulho. Eu moro num apartamento pequeno. Então, assim, todas essas realidades que eu falei, eu vivo. E eu tô Mas conseguindo... no escritório também tem barulho, né? Tem barulho também. E aí você encontra... Eu encontrei meu escritório, que foi aqui na minha varanda, que dá para perceber, né? E está sendo sensacional, porque eu vejo aqui um verde aqui na minha frente, eu tenho a luz do dia e eu consigo trabalhar muito bem. Mas eu acho que tem... Mas mais que isso, não é o local, é a situação. A situação pode estar a pior possível. Mas quando você vê sentido no que você está fazendo, você fala, não, eu vou dar meu jeito. Então, talvez esse momento de gestão acho engraçado o comentário da Meg, porque acho que aquelas pessoas que têm essa postura mais controladora agora começam a enxergar diferente. Eu sou mais uma pessoa que dou estímulos para que as pessoas encontrem um sentido no que elas façam e vejam o motivo de fazer e fazer diferente, ajudar e ver o valor que o trabalho delas tem. E isso vai fazer com que elas produzam e entreguem com o maior prazer, né? Porque aí a gente consegue sobrepor qualquer barreira que a gente passe. E eu estou falando porque eu também tenho as barreiras, eu não estou na situação super ótima, claro, né? Claro. Então, porque às vezes a gente tem essa sensação quando a gente está ouvindo alguém falar, para fulano é fácil falar, né? Não, gente, eu também vivo isso. Então, eu vi uma matéria, Fê, eu vi uma matéria essa semana passada, né? A gente tem lido bastante, estudado bastante, de um CEO famoso, né? Que famoso, o cara é bastante uma empresa multinacional, e ele falou que ele estava fazendo isso, e que pessoas entraram, a filha dele chorou lá, e ele veio, ele interrompeu a reunião e foi ver a filha. E tudo bem, então é assim que funciona. A gente sabe que está passando por isso em casa, que vai passar o cachorro lá. Eu lembro na época que eu fazia home office, quando eu era líder, que eu trancava todo mundo nos quartos, ninguém podia falar nada, o cachorro na varanda, sabe? Era um negócio muito engraçado. Tipo assim, se alguém falasse, oh, meu Deus do céu, gente, ela falou, alguém ouviu, agora acabou isso, né? Agora o cachorro late, a criança passa chorando, alguém chama, e aí o café já vai chegar, e o almoço, calma que eu já vou. E tudo bem.
E tudo bem, não é? Eu acho que essa leveza vai fazer ter melhor resultado ao funcionário. Claro entendeu? que eu brinco um pouco, porque eu estou num apartamento grande, sozinho, tem uma varanda com jabuticabeira e um monte de plantas. Eu digo, as minhas plantas são quietas, não atrapalham nada. Essa é a parte boa, Mas né? você sabe que é engraçado, porque acho que faz uns 3 anos atrás eu participei desses congressos online e tal, e aí a gente fez tinha um webinário com todos os palestrantes e eu participei. E era um dia à noite, era 8h30 da noite, então eu estava fazendo da minha casa. Eu me tranquei no meu quarto para entrar no webinário. E meus filhos são pequenos, e eles escaparam, né, do pai, foram lá e apareceram. Eu estava falando, eles apareceram no fundo. E eu pensei, agora eu vou ter que continuar falando e tocar. E eu estava tensa, né? Mas eu não queria demonstrar. E meu marido foi lá, discretamente tirou eles e tal. Aí alguém comentou lá no webinar, ai, que lindo seus filhos. E eu pensei, uau, né? Tal. E assim, eu dei risada, levei de boa tal. Mas eu fiquei com aquela preocupação, né? Nossa, o que vão pensar e tal. E hoje a gente vê como isso, né, acontece. A gente está vivendo um momento. Como a Meg disse para nós, isso humaniza as relações. Humaniza. Né? E eu Humaniza estava na reunião pouco, com né? o Fábio, com o Cléber, que E a estava tua fumando filha junto, e apareceu minha lá no filha fundo apareceu abanando. no tchau. A E mãozinha foi muito abanando. engraçado. Pois Então, é. assim, a gente muda até isso, né? E essa história do líder que o Cléber está falando é muito legal, porque ele foi lá cuidar da moça, da filha, né? E voltou e tudo bem. Assim, somos humanos, gente. Não precisa ficar. Eu tô falando porque há 3 anos atrás, quando isso aconteceu, eu fiquei assim, Com preocupada. vergonha, Sabe? claro. E hoje eu vejo que ok, tudo bem, né? Muda muito a cabeça. Mas, pessoal, assim, ó, seria legal que vocês pudessem trazer algumas dicas para a gestão de equipes remotas, né? Algumas dicas para o líder e para os liderados que pudessem ajudar, algumas dicas objetivas que pudessem tornar este momento tão complexo um pouco mais fácil, né? Então, tanto para o líder, tem que ter alguma dica, tipo, controla a sua impulsividade de controle, né? E também para os liderados. Que tipo de coisas poderiam facilitar esse relacionamento neste momento? Eu vou aproveitar que a Selma fez uma pergunta. Eu vou aproveitar que a Selma fez uma pergunta, como fazer avaliação de desempenho, né, em home office. E que tem gestores que... Tem pessoas que vão usar a questão do home office como desculpa, esse momento como desculpa. Eu vou aproveitar que ela fez essa pergunta para dar uma dica. Eu acho que comunicação é a base de tudo. E é uma via de mão dupla. A gente está falando muito aqui do gestor, porque a gente está falando da gestão remota, mas eu, como colaboradora, também posso abrir esse canal. Diálogo, a etimologia da palavra diálogo, dial é divino e logos é palavra. É você abrir um canal, né, com a pessoa de confiança, é pelo diálogo. Então, se algo não está bom para mim, eu preciso expor também. E eu acho que, mais do que nunca, agora é momento de fazer avaliação de desempenho. Porque o que é um momento da avaliação de desempenho? Eu sei, eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu implantei avaliação de desempenho em várias empresas. E uma das coisas que eu percebia quando a gente implantava isso é que as pessoas interpretavam a avaliação de desempenho como aquele momento do feedback formal e que eu tenho que passar. Não, esse é um momento, mais do que dar uma nota, não é isso. Esse é o momento de eu estar próxima do meu colaborador, de eu ouvir quais as dificuldades que ele sentiu. Olha, vamos rever, era essas suas metas, você conseguiu isso, eu tenho um histórico aqui, de momentos que você foi muito bem, de momentos que não deu certo. Vamos entender, deixa eu ver o que eu posso te ajudar para que você consiga ter o melhor resultado. Para mim, a avaliação de desempenho é isso. É um momento, então, talvez Fábio, esse seja o momento para fazer, para você ouvir as pessoas e dar esse apoio, né? Então, essa dica que eu coloco, que tanto o gestor fazer, de fato, a avaliação de desempenho, mesmo que não seja formal, mas também dos colaboradores falarem, olha, deixa eu abrir um diálogo com você, eu estou com uma dificuldade aqui, nisso, o que você pode me ajudar? Por que não? Né? A confiança a comunicação tem que vir dos dois lados. Legal. Esse é um momento na minha cabeça, Fábio. Você fez uma pergunta bem pertinente ao momento. E eu queria falar para o líder o seguinte: ele tem que ser um líder inspirador, né? Aquele tema do exemplo. Ele não pode ser uma pessoa desesperada, ele tem que ser paciente. A gente sabe que isso vai passar.
Só que a gente fala muito, o líder fala da boca para fora como frase feita, mas na verdade ele está estressado, nervoso, dando um monte de comando, como a Fê falou, mandando um monte de WhatsApp, controlando. Calma, não adianta. Seja um cara inspirador, seja um cara calmo, seja um cara que sirva de exemplo. Ai, Clerc, mas eu sou um líder super nervoso. Então vai se acalmar, meu filho. Vai fazer terapia, vai tomar um chá de camomila, erva doce. O momento precisa de líder calmo, calmos, que tenham que ouvir cada funcionário, escutar cada funcionário, entender o que está passando por eles. Um momento muito e seja humano, né? Não faça com os outros aquilo que você não gosta que fizesse com você. Tem uma prática muito bacana que eu vi de uma líder de uma grande multinacional que eu tenho falado também como exemplo para os líderes. Sabe o que ela faz? Ela agora está fazendo uma vez por semana um café da tarde. Olha que bacana. No café da tarde, ela fala o seguinte, olha, gente, beleza, como estamos? Agora é a hora de sugestão de filmes. Vamos lá. Quem viu um filme, o que gostou? Quem viu uma série, o que gostou? Aí a família brinca. Legal, chama teu filho aí. Olha que bonitinho. Olha que humanização, gente. Olha que proximidade que essa líder está buscando com o seu time. Eu não tenho dúvidas, e ela me falou isso, que a cada movimento de contato com a turma, a partir desse café da tarde, tem melhorado. Tem sido mais humano, as pessoas têm se falado mais, conversado mais, ligado mais. Então, líderes, humanizem-se. É difícil. Se é difícil para você, quanto mais para as pessoas que estão do outro lado. E para as pessoas do outro lado, vejam as suas dificuldades e compartilhem com o seu líder. Se é de internet, computador, horário, local, moro num apartamento de 20 metros quadrados com 10 pessoas, me ajuda. Busca a ajuda do seu líder. Porque se você ficar calado, é o que eu digo sempre, calado cabe ao líder só cobrar. Só cobrar. É isso mesmo. Agora, se você precisa, fale com ele também. Não espere só ele falar. Fale das suas dificuldades, que com certeza vai ser melhor para todo mundo. Você sabe que tem uma cliente que falou para mim isso também, Claire, que ela faz isso todo dia à tarde, só que ela faz 15 minutinhos por dia. Então, eles têm o horário que é o horário do café, que é às 15 horas. Então, todo dia às 15 horas são 15 minutos. É como eles literalmente levam um café cada um. E aí eles fazem lá um Zoom e tal. E eles tomam café, conversam, falam... É livre a conversa. Então, se a pessoa quiser falar das dificuldades dela, ela fala. Se ela quiser falar de coisas... É como se eles tivessem descido no espaço de convivência e tomado um café. Legal, eu acho isso muito legal. Acho bem legal. Talvez esse café é para unir a equipe, para ter cara de time. Não é eu faço contato com um, outro com o outro, não. É um time. Talvez isso presencialmente não acontecesse. Pelo fato de estar todo mundo disponível todo tempo, provavelmente parar a equipe para falar isso não acontecia. Então, talvez esteja sendo um benefício virtual que a gente está tendo, né? Uma coisa assim que é interessante, que a gente está olhando o lado difícil, tal, mas pensando no lado bom, né? Antes você fazia uma reunião das 10 às 11, você matava o tempo, sei lá, as pessoas iam até a reunião, então começava às 9h30. Aquilo estendia, acabava 11h30, meio-dia. Agora a reunião é das 10 às 11, às 10 às 11. Acaba. É impressionante, assim, a gente começa a ver a gestão do tempo com outro olhar também. Claro, e aí, é o que você falou, não dava para fazer um café todo mundo. Como que vai parar todo mundo e descer para o espaço de convivência 10 minutos? Agora dá. Então, a gente começa a ver também um lado positivo que faz a gente enxergar outros paradigmas, outros hábitos, né? Outros comportamentos que trazem muito... traz uma equipe mais concisa, né? Vamos dizer assim. Então, só para a gente fechar esse tema, antes do Fábio tomar, desculpa, Fábio, é que a Laura, ela fez um comentário para a gente dizendo que ela sempre buscou essa humanização. Porém, tem situações que o liderado acaba confundindo as situações e é difícil encontrar o equilíbrio. Eu concordo com ela. A gente já falou aqui nesse nosso webinar que ninguém é igual a ninguém, as pessoas são diferentes, né? Talvez esse momento, Laura, seja aquele momento daquela ligação, Taylor, para a pessoa e tentar conversar com ela. Se eu abro aqui um espaço para falar, gente, 15 minutos, cafezinho na mão, filme de Netflix, e alguém vem lá e confunde, eu pego o telefone e ligo para essa pessoa, tento conversar, tento apoiar, tento fazer com que ela melhore. É claro que tem pessoas que aí
tem um comportamento enraizado, aí é outra coisa. Mas, normalmente, a pessoa consegue entender. Ela pode falar, poxa, Laura, a gente está falando de Netflix, eu estou cheio de problema por isso. Ok, resolve o problema dela. Não dá para a gente fazer uma ação dessa, que a gente chama de humanização, pensando nas pessoas que são mais problemáticas. Senão, a gente não faz. É melhor fazer, descobrir quem não quer e ligar e tentar consertar do que não perder, né? Perder a oportunidade, né? De novo, é equidade e não é igualdade, né? Assim, cada pessoa é a gestão da singularidade. Cada pessoa precisa de uma coisa diferente para chegar nos resultados, né? E acho Fábio que ia falar, Fábio, desculpa. Eu ia falar justamente que eu achei muito interessante o que a Laura trouxe, né? Ou seja, eu tenho que administrar situações, cada uma de um jeito. Mas, pessoal, a gente está se aproximando mais do final. Então, vamos pegar uma dica de cada um. O assunto é inesgotável, todo mundo tem muitas histórias, provavelmente. Se deixar, a gente fala o né? dia inteiro aqui. Então, uma dica final prática de cada um, da Fernanda e do Clerc, para a gente finalizar. Começa, Clerc. Vai mandar bala. A dica final é: cuidem para que as pessoas que estão lá do outro lado estejam bem, né? Por isso que eu vou repetir o tema do líder inspirador, do cara que tem que passar calma e tranquilidade. Eu vejo muito líder hoje, várias conferências que eu assisto, líder nervoso, gritando, estressado. Não adianta. Ah, Clerc, mas eu sou assim. Que tem líder que é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Muda ou vou mudar com você. Assim que passar a crise, você vai estar lá naquela relação de quem vai ser mandado embora. Calma, paciência, faça suas reuniões com menos frequência, não fica perturbando as pessoas. Eu conheço líder que está fazendo 3 calls por dia, 1 por dia. As pessoas não aguentam, as pessoas estão nervosas, estão passando por uma série de problemas em casa, as pessoas tiveram os seus salários reduzidos em algumas empresas, as pessoas tiveram seus benefícios reduzidos, tem pessoas que tiveram contrato de trabalhos cancelados. Então, é um momento delicado. O líder tem que ser uma pessoa muito mais emocional do que racional. Ele tem que cuidar das pessoas. Então, assim, tenha tempo para cuidar das pessoas. Essa é a minha dica. 1 por 1, cuide do seu... Clerc, eu tenho 150. Não é disso que eu estou falando. Dos 150, você vai saber quem você precisa cuidar. E cuida dessa pessoa. Eu acho que é importante. E no canal da comunicação reversa, funcionário. Não espera o líder ligar. Está com problema? Pega o telefone e liga. Fábio, cara, não está rolando, não estou conseguindo, está difícil para mim, me ajuda. Porque pode ser que o líder nem tenha a solução, mas com o problema dividido, ele vai tentar buscar uma solução para você. Falem. Não para de ficar calado, fala. Eu vejo reuniões que está todo mundo na tela, o líder pergunta, e aí, gente, tudo bem? Alguma novidade? Não adianta, só vai levar o estresse do líder e o estresse das pessoas, porque o resultado vai ter que acontecer, né? Menor ou maior, mas ele tem que acontecer no final do mês, né? Tá bom? Legal. E a tua dica, Fernanda? Vamos lá, Fernanda. A tua dica. Fernanda travou um pouquinho. Travou a imagem dela. Mas, pessoal, amanhã a gente tem Neurociências, então acho que vale a pena assistir. E hoje o assunto não se esgotou, mas são lições que a gente tira. Daria uma tese sobre cada situação diferente que cada um está passando, que cada empresa, que cada momento está passando. Então, a gente fecha aqui e eu espero encontrá-los amanhã de novo para a gente falar de neurociências. Isso fica gravado, vai para as nossas mídias sociais e é bom para refletir, se vocês quiserem assistir de novo. Olha a Fernanda voltando. Última dica rapidinha aí, Fernanda, então. Caiu aqui. Vamos lá. Bom, a última dica que eu quero deixar para vocês é que eu achei muito legal isso que o Clerc falou, a gente precisa se conectar mesmo com cada liderado, mas eu acho que uma boa dica para vocês começa com a gente mesmo, e isso pode ser dos dois lados. Eu sempre falo que antes da gente gerar conexão com o outro, a gente precisa gerar essa autoconexão. Então, como eu funciono, como eu sou, esse é um bom momento para a gente aprofundar esse autoconhecimento, tanto os líderes como os liderados. Porque eu começo a perceber como eu funciono, quais são minhas reações, né? Então, as emoções,
elas acontecem não só com o estímulo, mas elas vão somar com as minhas necessidades e vão somar com o que eu acredito, as minhas crenças. Então, para eu entender as pessoas que elas estão empaticamente reagindo de situações de formas diferentes na mesma situação, eu preciso entender como eu funciono primeiro. Então, eu sempre falo isso, trazer essa autoconexão para me conectar com outro, para depois, num terceiro momento, eu começar a pensar de uma maneira mais coletiva. E isso vai fazer com que eu faça uma gestão muito melhor e realmente esteja mais disponível, criando conexões mais empáticas. Então, acho que essa é a minha grande dica nesse momento. É um bom momento de reflexão, de entender e abrir diálogos, né? Abrir muito diálogo, muita comunicação, não ter vergonha de mostrar as suas vulnerabilidades, porque vulnerabilidade não é fraqueza, vulnerabilidade é que nos humaniza e isso faz a gente se conectar. Então, acho que é um bom momento para a gente abrir esses canais de comunicação e de entendimento um do outro e de si mesmo. Acho que essa é a minha mensagem. Então, pessoal, obrigado para a Fernanda, obrigado para o Clerc pela disponibilidade de estar conversando conosco, obrigado pela Samantha que está conduzindo tudo isso, é a gestora de projetos, né? Então, até amanhã, pessoal. Amanhã a gente tem neurociências, não deixem de assistir, vale a pena. Espero que a gente tenha ajudado vocês a pelo menos refletir um pouquinho, não tem uma solução mágica, mas pelo menos refletir um pouquinho sobre as equipes remotas. Então, até amanhã, obrigado pela atenção. Obrigada por todos. Obrigado a todos, obrigada gente. Pelo convite, Flávio, Samantha, e obrigada, gente, pela audiência aqui. Muito bom. Obrigado, até logo. Tchau. Tchau, pessoal. Até então. Até mais.